Olá, eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista e professora da MG Treinamentos de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. A live de hoje é muito interessante, é sobre a aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, mas que são utilizadas no preparo de alimentos por restaurantes e similares. Quem está entrando aí, me dê um feedback se som e imagem está perfeito para a gente continuar. Antes da gente adentrar a esse tema importantíssimo, onde eu vou estar dando dicas para vocês de como diminuir a carga tributária do ICMS desse restaurante ou similares, como lanchonetes, confeitarias, bares e etc. Vou dar um aviso aqui para vocês. Quem não segue a MG Treinamentos no Instagram, passe a seguir, que toda semana vamos ter uma live sobre dicas tributárias. Entre na bio da MG Treinamentos aqui no Instagram e clique no link dessa bio e lá em lista VIP do WhatsApp mande uma mensagem dizendo que quer participar da lista VIP e toda semana você vai estar recebendo aí muitas dicas tributárias. E sábado agora inicia a nova turma do curso de analista fiscal, onde traz todas as regras do ICMS, não só com base na Lei Complementar 87 de 96, mas com ênfase na legislação do Estado do Rio de Janeiro. Abordaremos IPI, ISS, PIS e COFINS. Já estamos nas últimas vagas. Esse curso será por videoconferência, aos sábados na parte da manhã, de 9 a 1 da tarde, além das aulas gravadas que tem dentro da plataforma, onde o aluno vai poder assistir quantas vezes quiser. Eu vou colocar aqui os slides para a gente começar aí a nossa live, botar aqui em ordem, que esse tema é muito interessante, tem muito restaurantes e similares, como eu falei anteriormente, que são confeitarias, bares, lanchonetes, que estão pagando muito ICMS, e eu tenho aqui várias dicas para dar para vocês. Deixa eu só desativar os comentários para vocês poderem visualizar os slides aí. Então, pessoal, tudo começa com a Lei Complementar 87/96, que traz as regras gerais do ICMS. Entre os artigos 6º a 10, traz as regras gerais do regime de substituição tributária do ICMS. E no artigo 6º, lá diz que a lei estadual poderá atribuir ao contribuinte do ICMS a condição de substituto. Então, a lei estadual, na realidade, a lei complementar, desculpa, 87 de 96, traz as regras gerais do regime de substituição tributária do ICMS, mas quem vai instituir esse regime no seu espaço territorial é o próprio Estado através de lei, que é a lei do ICMS. E no Estado do Rio de Janeiro é a lei 2657/96, que a partir do artigo 25 traz as regras gerais, e o livro 2 e 4 traz regras sobre o regime de substituição tributária do ICMS. Então, o Estado, ele pode, para algumas situações, não aplicar esse regime de substituição tributária, ou não pode aplicar para algum tipo de mercadoria. E aí a gente vai estar verificando no passo a passo, inclusive com essa situação aí de restaurantes que compram, que usam como ingredientes no preparo de refeições mercadorias que estão sujeitas ao regime de substituição tributária. E aí nós vamos verificar que vai resultar numa dupla tributação do ICMS. Mas antes da gente adentrar a esse tema,
de restaurantes que compram essas mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, que são utilizados como ingredientes no preparo de alimentos, e esses alimentos que são refeições, sobremesas, lanches, não estão sujeitos ao regime de substituição tributária, vamos entender aqui o fluxograma do regime de substituição tributária do ICMS. Então, eu coloquei aqui um fluxograma numa operação interna, onde quem está na fase inicial do ciclo, como contribuinte substituto, é a indústria ou importador, que se fabricar ou importar mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS e vender para o substituído, seja comércio atacadista ou varejista, e esse substituído estiver comprando para comercialização, esse contribuinte substituto, indústria ou importador, que estiver comercializando essas mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, vai ter que recolher não só o ICMS próprio, pelo fato gerador que está praticando, de operação de circulação de mercadoria, mas também vai ter que calcular, reter e recolher o ICMS das operações subsequentes dentro do estado onde esse substituto está introduzindo a mercadoria, onde ele vai estar antecipando a parcela X e Y de futuras saídas internas a serem realizadas pelo distribuidor ou comércio atacadista ou pelo comércio varejista. Quando esse substituído ele compra essa mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária e vai introduzir dentro do seu estado, essa mercadoria vai vender, não vai mais recolher o ICMS, tendo em vista que o imposto foi retido pelo contribuinte substituto. Se a empresa do regime normal vai emitir a NFE ou a NFCE, que é a nota do consumidor eletrônica emitida pelo comércio varejista, sem destacar ICMS, com ST, com CST, na realidade, que é com a situação tributária do ICMS, 60. E se for optante pelo Simples Nacional, que tiver dentro do sublimite do ICMS, que usa o CS ou ASN, que é com a situação de operação do Simples Nacional, esse substituído vai usar o 500 e vai segregar essa receita de vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, cujo imposto foi retido anteriormente, lá no PG-10, com substituição tributária, e o PG-10 vai aplicar as alíquotas somente dos tributos federais sobre as receitas de vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS e vai desconsiderar o ICMS. Então, quando o substituído, seja comércio atacadista ou varejista, vendem a mercadoria cujo imposto foi retido anteriormente e vai vender dentro do seu estado, não recolhe mais ICMS. O problema é o restaurante, a lanchonete, confeitaria, bares e similares, que não vende o produto como recebeu. Então, dentro do regime de substituição tributária do ICMS nos estados, existe vários produtos alimentícios sujeitos ao regime de substituição tributária do ICMS, como maionese, condimentos, achocolatados, que o restaurante utiliza como ingredientes na transformação de alimentos. Na realidade, o restaurante não vai vender o pó de maionese como pote de maionese. Vai vender uma salada de maionese, que é uma refeição. E refeição não está sujeita ao quê? Ao regime de substituição tributária do ICMS. E aí, deixa eu só verificar aqui a sequência dos slides, deixar na ordem. Surge o seguinte questionamento. Grande parte desses produtos alimentícios, como eu falei, vários estados assinaram protocolos introduzindo essa mercadoria no regime de substituição tributária do ICMS. Inclusive, produtos alimentícios constam no anexo do convênio 142 de 2018 como passível de estar sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS. E dentro do estado do Rio de Janeiro, a lista de mercadorias
sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS consta no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS. E mais especificamente o item 23 traz todos os produtos alimentícios sujeitos ao regime de substituição tributária do ICMS. Então a questão é a seguinte, que é o tema dessa live. Aplica-se o regime de substituição tributária às saídas de produtos alimentícios que constam no item 23, por exemplo, do anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS, com destino a contribuinte que exerce atividade de preparo de alimentos para venda a consumidor final, tais como restaurantes, bares similares no estado do Rio de Janeiro. Então, quando o contribuinte substituto, por exemplo, vai vender para um restaurante, vai aplicar o regime de substituição tributária do ICMS, que na realidade esse restaurante não vai vender o produto como recebeu. Ele vai vender, vai transformar em refeição, numa sobremesa, ou achocolatado, por exemplo. Está sujeito ao regime de substituição tributária. Mas ele não faz igual um supermercado que vai vender lá o potinho de achocolatado. E aí, nesse caso, o supermercado não paga mais ICMS, porque o ICMS já foi retido. O restaurante vai vender um mousse de chocolate, uma sobremesa, que não está sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS. Aí o que acontece? Esse ingrediente, o substituto, reteve o ICMS de saídas subsequentes a serem realizadas por esse restaurante ou similares, sendo que esse restaurante, quando vender a sobremesa, vai pagar novamente ICMS. E se ele recebeu o achocolatado com imposto retido, ele não vai poder se creditar. E se ele for regime normal, o imposto vai ficar acumulativo. E se ele for optante pelo Simples Nacional, essa venda da sobremesa, que não está sujeita ao regime de substituição tributária, esse restaurante não vai poder segregar lá no PG10D, que é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, como mercadoria sujeita à substituição tributária. Então, ele vai ter que pagar o ICMS na venda dessa sobremesa, por exemplo. E aí tem a seguinte questão. Será que isso é considerado industrialização? Por quê? Existe o convênio ICMS 142 de 2018, que traz as regras gerais do ICMS, as regras nacionais do ICMS, do regime de substituição tributária nas operações subsequentes, e na cláusula 9 traz as hipóteses que, mesmo que a mercadoria esteja sujeita ao regime de substituição tributária, não vai se aplicar esse tipo de regime para as operações delineadas dentro da cláusula 9 desse convênio 142 de 2018. Deixa eu ver. Deixa-me ver aqui. Sequência do slide. Pois bem, a cláusula 9 desse convênio ICMS 142 de 2018 prevê o seguinte: cláusula 9, inciso 3. O regime de substituição tributária não se aplica às operações, quando diz interestaduais, no momento que o Estado ratificou esse convênio. Essas regras também valem para as operações internas no seu espaço territorial. Então, nas operações que destine, não se aplica, né, o regime de substituição tributária às operações que destine bens e mercadorias a estabelecimento industrial para o emprego em processo de industrialização, como matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, desde que esse estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria. Ou seja, será que esse ingrediente que o restaurante vai utilizar na transformação de uma refeição é considerado aí
um processo de industrialização e esse fornecedor desse ingrediente que está sujeito ao regime de substituição tributária não vai aplicar esse regime, e aí vai tributar normalmente, e essa hipótese que não se aplica o regime de substituição tributária na venda de mercadorias sujeitas a esse regime, para quem vai utilizar em processo de industrialização, consta na legislação do Estado do Rio de Janeiro, no artigo 38, inciso 3, do livro 2 do regulamento do ICMS. Mas o que acontece? Temos que ver o regulamento do IPI. Se o regulamento do IPI considera a transformação de alimentos pelo restaurante que vai resultar num produto, num fornecimento de alimentação para consumidor final, se é considerado o quê? Industrialização, se caracteriza-se industrialização. E aí, o artigo 5º do regulamento do IPI, que é o decreto 7.212/2010, esse artigo 30 traz, esse artigo 5º traz as hipóteses que não se caracteriza industrialização e não vai incidir IPI, né? Não se caracteriza industrialização, preparo de produtos alimentícios não acondicionados em embalagem de apresentação na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que os produtos se destinem à venda direta a consumidor final. Como o regulamento do IPI estabelece que não se caracteriza industrialização a transformação de alimentos por restaurantes, bares, sorveterias, confeitarias, etc., a maioria dos estados exige que o fornecedor desses produtos alimentícios sujeitos ao regime de substituição tributária, que vão servir como ingredientes na transformação de alimentos por restaurante, retenha o ICMS das operações subsequentes a serem realizadas por esses estabelecimentos que trabalham com fornecimento de alimentação, ok? Ou seja, onde vai resultar uma dupla tributação. Então, o que seria a dupla tributação do ICMS? Eu coloquei assim nesse slide. A questão se resume à possível dupla tributação, pois muitos estados não estabeleceram nas suas legislações regras de compensar o imposto retido dos ingredientes ou minimizar a carga tributária desses estabelecimentos que não vende o produto como recebeu, ele transforma e vai fornecer, na realidade, uma refeição, uma sobremesa, um lanche, por exemplo. Haja vista a saída do produto final, refeição, lanche, serem tributados normalmente pelo ICMS. Então, essas atividades que trabalham com fornecimento de alimentação e vendem para consumidor final, eles são tributados duas vezes. Quando compram esses ingredientes, o ICMS vai ser retido, e quando é transformado ali na refeição, no lanche ou numa sobremesa, esse produto final não está sujeito ao regime de substituição tributária do ICMS, seja esse estabelecimento, optante ou não pelo Simples Nacional, vai pagar novamente o quê? O ICMS. E aí, você tem que verificar a legislação de cada estado, onde está localizado esse restaurante. Porque existem estados que entendem
que essa atividade realizada pelo restaurante, apesar de não caracterizar uma industrialização, é análogo a uma industrialização e coloca entre as hipóteses de operações que não estão sujeitas ao regime de substituição tributária a venda de produtos alimentícios que sirvam como ingredientes na transformação de alimentos por restaurantes e similares. E aí, esse fornecedor vai destacar o ICMS próprio, não vai reter o ICMS desses ingredientes. Se for um restaurante que é do regime normal, ele pode aplicar o princípio da não cumulatividade. Existem estados que dão regime especial para restaurante, que é um percentual que incide sobre a receita, por exemplo. E se for do Simples Nacional, na realidade, ele vai pagar o ICMS só sobre o produto final, que é o produto alimentício que ele transformou, que foi o quê? A refeição. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a princípio, os restaurantes que não são optantes pelo Simples Nacional, deixa eu colocar aqui, é outro slide aqui. A princípio, existia um regime especial de tributação previsto no artigo 34 do livro 5 do regulamento do ICMS. Existia porque atualmente é outro regime especial para restaurantes que não são optantes pelo Simples Nacional. Mas esse artigo 34 do livro 5, que hoje está revogado, previa que o restaurante ele pagaria não utilizaria, se quisesse utilizar esse regime especial de apuração do ICMS, em vez de apurar débito menos crédito, tributaria 4% sobre a receita bruta e poderia deduzir desses 4% sobre a receita bruta 2,3% sobre o valor da entrada de mercadorias que constem no item 23 do anexo 1 do livro 2, que são aqueles produtos alimentícios sujeitos à substituição tributária, e que seja utilizado como ingrediente na preparação de alimentos. Diminuindo assim, na época, diminuiu muito a carga tributária desses restaurantes não optantes pelo Simples Nacional. Só que esse artigo 34 do livro 5 foi revogado, e aí, posteriormente, a partir de 19/6/2019, foi publicado o decreto 46.680 de 2019, dando para os restaurantes regime normal o benefício de redução de base de cálculo, que resulta num percentual de 4% sobre a receita tributável, mas não trazia mais o percentual de 2,3% que poderia aplicar sobre o valor desses ingredientes que estavam sujeitos à substituição tributária como forma de diminuir a carga tributária. Daí eu vou dar o pulo do gato aqui para vocês. No estado do Rio de Janeiro, mas isso pode valer para outros estados também, porque é com relação à mercadoria que você tem que olhar. Dentro da lista de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária em cada estado, a Superintendência de Tributação do Estado do Rio de Janeiro, através dessa consulta formal 118 de 2016, que foi respondida pela Coordenação de Consulta Jurídico-Tributária da Superintendência de Tributação do Estado do Rio de Janeiro, ela estabelece o seguinte: a resposta: aplica-se o regime de substituição tributária às saídas de produtos alimentícios que constam no item 23 e demais mercadorias constantes do anexo 1
do livro 2 do regulamento do ICMS. Então, a superintendência está dizendo, olha, substituto, seja de dentro ou de fora do estado, se vender produtos alimentícios sujeitos ao regime de substituição tributária constante, no item 23 da lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, para restaurantes ou similares, vai ter que reter, porque o artigo 38 do livro 2 do regulamento do ICMS do estado do Rio de Janeiro não coloca essa hipótese como hipótese em que não se aplica o regime de substituição tributária do ICMS, e a Superintendência de Tributação entende que não se caracteriza processo de industrialização para estar fora do regime de substituição tributária do ICMS. Mas, ao mesmo tempo, a Superintendência dá uma dica enorme, onde ela diz assim, é forçoso ressaltar que grande parte das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, listadas no item 23, produtos alimentícios, anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Rio, tem restrição quanto à embalagem, tais como conteúdo inferior ou igual a 1 quilo, a 2 litros, conteúdo inferior ou igual a 10 gramas, etc. Tais limitações visam excluir do regime de substituição tributária os produtos embalados em grandes volumes, pesos, embalagens industriais, que são direcionados principalmente aos grandes consumidores, que se pressupõe ser o caso dos restaurantes e similares. Então, o setor de compras desse restaurante, pessoal, para fugir do regime de substituição tributária, para não comprar esses ingredientes com ICMS retido e ser tributado aí 2 vezes, porque vai ter o ICMS retido desses ingredientes, onde o fornecedor vai antecipar o ICMS futuro e saídas internas, só que a saída subsequente não vai ser desse ingrediente, vai ser do produto já transformado, que é a refeição, que não está sujeita à substituição tributária e que esse restaurante vai ter que tributar novamente. Então, a dica é, peguem a lista de produtos alimentícios sujeitos ao regime de substituição tributária dentro do estado onde está localizado esse restaurante, como, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu peguei lá o item 23 do anexo 1 do livro 2, é uma lista enorme de produtos alimentícios sujeitos ao regime de substituição tributária, mas eu coloquei 2 itens. Um deles está sujeito ao regime de substituição tributária. Deixa eu pegar aqui para poder ler melhor. Ele diz assim, tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 quilo. Então, está sujeito ao regime de substituição tributária o tomate preparado, que é em conserva, em embalagem com conteúdo inferior ou igual a 1 quilo. Se for superior, não está sujeito ao regime de substituição tributária. Está sujeito ao regime de substituição tributária do ICMS, molhos de tomate embalados imediatamente de conteúdo inferior ou igual a 1 quilo. Então, esse restaurante tem que comprar esses ingredientes naquelas embalagens industriais maiores do que 1 quilo, porque aí esse fornecedor não vai aplicar o regime de substituição tributária do ICMS. E aí, esse tipo de atividade, restaurantes, bares, lanchonetes, confeitarias, não vai haver a dupla tributação. Agora, pesquise a legislação do estado onde está localizado o restaurante. No caso do Rio de Janeiro, não traz mais uma redução do imposto a pagar que era com relação aos restaurantes tributados no regime normal, que utilizavam um regime especial de 4% sobre a receita, onde poderia deduzir 2,3% sobre o valor de compra desses ingredientes sujeito ao regime de substituição tributária, do valor a recolher de ICMS, não aplica mais. Então,
Esses setores que estão aqui localizados no estado do Rio de Janeiro tem que olhar o quê? Para essa dica que eu estou dando para vocês, comprar os produtos com embalagens maiores do que constam lá no item 23 do anexo 1 do livro 2 do regulamento, o quê? Do ICMS. Agora, existem estados que incluem entre as hipóteses de operações que não se aplicam o regime de substituição tributária do ICMS a venda de mercadorias sujeitas a esse regime, mas que sirvam como ingredientes a serem utilizados pelos restaurantes no fornecimento o quê? De alimentação, ok? Então, pessoal, vou ativar aqui os comentários. Essa foi a dica de hoje. Alguém tem alguma dúvida aí? Quem trabalha com esse tipo de setor, restaurante? É muito interessante você orientar o empresário a comprar em embalagem maior do que consta lá na legislação, porque no caso aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, como o Rio de Janeiro não traz redução da carga tributária, diz que o fornecedor tem que reter mesmo o ICMS desses produtos alimentícios que sirvam como ingredientes por restaurantes e similares no fornecimento de alimentação. Então, a saída qual é? É comprar esses produtos em embalagem maior do que constam no item 23 do anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS. Ok? Alguma dúvida? Quem gostou, me dê um feedback. Quem trabalha aí com restaurante, diga se sim ou não, porque eu vou trazer mais dicas aí na semana que vem, mais voltadas para outros setores, ok? Então, o intuito é o quê? Diminuir a carga tributária desse setor. E aí você tem que observar a legislação do ICMS do estado onde está localizado esse restaurante ou similar. Como está localizado, se estiver localizado no Rio de Janeiro, não traz redução dessa carga tributária. A Superintendência de Tributação diz que o fornecedor contribuinte substituto tem que reter o ICMS desses ingredientes. Então, qual é a saída? Esse restaurante, o setor de compra, está antenado para comprar em embalagem superior do que consta na lista de produtos alimentícios do item 23 do anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, que é a lista de mercadorias sujeitas a esse regime. Tá? Então, pessoal, obrigada aí pelos elogios. E para quem não não segue a MG Treinamentos aqui no Instagram, passe a seguir para estar por dentro das próximas lives. Sim, a gente vai estar sempre trazendo dicas aí, inclusive voltados para a indústria também. Sim, posso trazer dicas, substituição tributária aí de PIS e COFINS, é interessante. O regime também monofásico e de substituição tributária do PIS e da COFINS. Então, bom dia para vocês e um bom resto aí de semana e um bom final de semana para vocês, ok? Vou encerrar a live aqui.